precisar e compartilhar depois com vocês também, precisar darem uma revisada no conteúdo. É muito importante a gente ter esse momento, porque é uma troca de sistema, né? Mudança de sistema sempre traz, às vezes, aquela apreensão, né? Ai, vai mudar, estava tão acostumado. Alguns vão falar assim, agora que eu consegui mexer no sistema, vai mudar o sistema, né? Agora que eu estou conseguindo andar direitinho com ele aqui, vai alterar. Mas a ideia é que a gente traga um sistema para melhor para vocês, e um sistema que vai estar crescendo junto com vocês também, com as melhorias que estamos trazendo a cada momento, tá? Duas informaçõezinhas bem básicas. Agradecer mesmo, porque depois de um dia de trabalho, né, ficar mais aí pelo menos 4 horas de treinamento, foi isso que falaram para vocês, né? 4 horas de treinamento, não? Sim? Não, tá, alguns já estão fechando até a câmera para ir embora, né? Não, a gente vai tentar ser o mais rápido possível, que eu sei que o dia de vocês foi bem puxado e amanhã tem mais, né? Então a ideia é que a gente torne no máximo 40 minutos, ou um pouquinho menos até, vai depender aí é, das dúvidas, de repente, que forem surgindo, tá? Lembrando, o usuário que vocês vão usar para acessar o sistema é o mesmo que vocês já usam do EA Portal para entrar lá no eClass, tá? Vai ser o mesmo usuário, mesma senha. Só um detalhe, ainda não está liberado para vocês acessarem diretamente pelo portal, porque quando a gente fez a migração semana passada, a gente passa todos os dados para a CPB faz um processo para depois liberar. Então, provavelmente eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão conhecer como funciona, mas provavelmente vai estar liberado ou amanhã ou a partir de quarta-feira, tá? Mas aí a Érica manda o comunicado para vocês, falando, ó, já está liberado para vocês utilizarem. Tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui e mostrar duas maneiras que você pode entrar dentro do sistema. Uma é acessando o EA Portal, beleza? Lá no eClass, e por lá tem um link para acessar o módulo do professor. E a outra é direto já dentro do módulo do professor. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Como vocês ainda não estão com acesso vinculado, eu vou usar aqui um acesso permitido, que é o da minha esposa, né, que ela me permite utilizar. Não lembra que usuário e senha não podem ser compartilhados, mas nesse caso aqui, marido e esposa, acho que dá para compartilhar apenas para ajudar, tudo bem? Então, essa é a tela que vocês estão visualizando, a tela do eClass, certo? Ok? Então, ó, basta clicar aqui em acessar. Compartilhei certo aí, né, Guilherme? Dessa vez. Então, beleza, ó, clique em acessar. Vai colocar o teu usuário aqui, por exemplo. @ portal. Avançar. Vai colocar a senha. Errei. E logar. Certo? Até aqui já é o normal de vocês acessarem o portal do eClass, correto? Qual é a novidade? Aqui em cima tem agora um novo menu, né? O segundo menu aqui, que é o acadêmico, quando você clicar nele, vai aparecer módulo professor, ok? Então, quando você clicar no módulo do professor, você terá acesso daí, ele vai perguntar de novo o teu usuário, né? Qual é o e-mail que você está utilizando. Basta selecionar o e-mail do EA Portal, ele já vai direcionar para o Sevin Edu. Então, essa é a forma se você entrar pelo eClass, ok? Basta usar aqui, clicar em acessar, já entra aqui no ambiente do módulo do professor. Odemar, mas qual é a outra maneira que eu posso usar acessando direto? Acessando direto, é só digitar esse endereço aqui, que eu estou colocando aqui no chat para vocês também, ok? Ele vai entrar nessa tela aqui, e você clica no portal do professor, ou então aqui, ó, professor. Clicando em professor, mesma coisa, ele vai pedir um usuário e uma senha. E você utiliza usando aqui, ó, login, fazer login com o EA Portal. Fazendo login com o EA Portal, você vai acessar também a mesma tela. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Então, esses dois caminhos que a gente tem para acessar o portal. Como é que eu já acessei usando o meu usuário, eu vou mostrar para vocês o professor aqui de Fortaleza, tá? Me permite aí, Fortaleza. Não sei se ele está com a gente aqui. A professora Francisca está com a gente aí, professora Francisca, de Fortaleza? Educação infantil. Ó, se falasse que tinha caixinha, né? Eu já ia falar que sim, né? O pessoal das secretárias aí, depois eles falam para vocês o que era o lance da caixinha aí, que ficou famosa. Então, ó, a professora Quero Francisca, caixinha.
E a caixinha, né? Ó, a professora Francisca, por exemplo, está aqui. O usuário, quando ela acessar, vai ter essa visão. Aqui a gente tem duas visões. Para quem dá aula por infantil e fundamental 1, quando ele acessar o sistema, vai aparecer lista de turmas e lista de aulas. Qual é a diferença disso aqui? Na lista de turmas, eu lanço meu conteúdo, tá? Minhas aulas ministradas ou meu conteúdo do dia a dia. E lanço a frequência. Na lista de aulas, eu vou lançar, no caso do infantil, o parecer descritivo, tá? E fazer os acompanhamentos. Essa é a única diferença. Outra diferença que tem, professor aí da educação infantil ou fundamental, onde vocês lançam a frequência? Podem abrir o microfone e falar aí. Onde vocês lançam a frequência? Lugar nenhum? Ninguém lança frequência? Vai lá, o aluno faltou ou está presente? Ou onde lançavam, né, Valdemar? Passado É, agora. isso, onde lançavam a frequência. Agora melhorou a Até o ano pergunta. passado, esqueci, Valdemar, tem 3 meses que eu não pego no sistema, não lembro nem SAD. onde coloca. Hã? No SAD. Era no No Lançava no SAD. SAD. site, escolhi uma disciplina, provavelmente língua portuguesa, certo? E lançava lá a falta do aluno. No Seven Edu, você não lança mais em disciplina nenhuma. Por quê? Porque a frequência educação infantil e fundamental, ela é na turma, certo? Então, se ela é na turma, eu lanço a frequência a única vez na turma. Então, ela não fica mais vinculada a uma disciplina. Tudo bem? Então, vamos ver como funciona. Então, aqui, ó, na educação infantil, eu tenho esse código que quer dizer educação infantil e INFA 04MA. Aqui é 04, turminha de 4 anos. Ok? Aqui tem os bimestres, se está verdinho, todos os bimestres estão abertos. Se tiver um vermelho, o bimestre está fechado. Se tiver um laranja, o bimestre está reaberto, então eu preciso fechar. Então, lembrando aqui, ó, lista de turmas, vou lançar o conteúdo. Clico aqui no tecladinho, viu onde eu cliquei? Cliquei ali no tecladinho, ó. Ele vem para a lista de aulas ministradas. Algumas informações importantes aqui, ó. O professor que eu estou aqui é a Francisca, quantidade de aulas que ele tem que dar, a quantidade de minutos da aula é 50 minutos, certo? E tem que lançar aqui, nesse caso, se tiver tudo certinho aqui, o horário, quando começa o bimestre, quando termina o bimestre. O primeiro bimestre são 53 dias letivos, certo? Então, aqui ele vai contando, eu tenho que ter 52 dias lançados. Para lançar aula ministrada ou conteúdo, basta eu clicar aqui em aulas ministradas. Aqui você vai ver uma diferença. Tá vendo? Eu tenho aqui já o primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto, e aqui a quantidade de dias que eu tenho que lançar conteúdo. Quando eu clico em novo, eu vou selecionar uma data. Aqui já apareceu todos os dias, certo? Aqui o feriado, para eu não lançar no feriado. Então, hoje é dia 26, por exemplo. Quando eu clicar aqui no 26, olha só, a professora Francisca, ela é a regente, certo? Então, ela tem todas essas disciplinas aqui, o campo de experiência. Aparece na mesma tela todas as disciplinas do campo de experiência dela. Ela não precisa clicar, voltar na disciplina para escolher, para lançar a aula. Ela já pode lançar aqui. Valdemar, mas está aparecendo horário 1, 2, 3, 4, 5. 5 horários aqui para eu lançar. Por que aparece 1, 2, 3, 4, 5? Porque ainda não está habilitado, a secretária ainda não habilitou o horário para ser lançado. Então, por exemplo, vamos supor que hoje é segunda-feira, Corpo, Gesto e Movimento é a primeira aula. Quando tiver o horário definido, vai aparecer só a aula 1 aqui para ela. Tá? Então, ela vem aqui e marca a aula 1. Mas vamos que eu vou fazer agora, Valdemar, daqui para trás, que ela não tem um horário ainda. Você tem o horário que foi acontecer aquela aula, não tem? Então, você sabe que na semana, no dia hoje, por exemplo, vamos supor, corpo, gesto, movimento foi a primeira aula. Você vem aqui, marca a primeira aula, coloca o conteúdo. Se for 2 aulas, por exemplo, eu vou marcar as 2 e colocar o conteúdo das 2 aulas aqui. Valdemar, mas o conteúdo é diferente. Então, eu posso colocar aqui, ó, do ladinho, ó, conteúdo diferente. Ele vai abrir aula 1 e aula 2, para você lançar o conteúdo da aula 1, aula 2. Qual a vantagem? Na mesma tela da aula ministrada daquele dia, eu posso lançar todos os meus conteúdos das minhas disciplinas. Eu não preciso sair para ir na outra aula e voltar. Ok? Então, você consegue colocar. Consigo cadastrar outra aula no mesmo dia? Não. Então, por exemplo, escuta, fala e pensamento foi a terceira aula. Ele já bloqueia a terceira aula para mim aqui. Ok? Então, você lança dentro desse formato, você consegue ir validando esse processo aqui. Tá? Entenderam até aqui tudo bem? Quando tiver já o horário, o que vai acontecer? Quando eu entrar aqui no dia 26, por exemplo, vai aparecer só corpo, gesto e movimento, escuta, fala, por exemplo, se a professora só dessas 2 aulas. Não vai aparecer
os outros dias para ela, ou as outras aulas para ela aqui, tá? Então, provavelmente o horário vai funcionar. Quando você entrar, já vai ter esse horário aqui. Tudo bem? Ah, e para falta, como que eu faço? Já que você não falou que não era disciplina. Tá vendo? Não tem lugar nenhum para eu lançar falta aqui. Então, eu vou aqui, ó, salvar e ir para frequência. Lembra que eu tenho aqui, ó, corpo, gesto, movimento, escuta, fala. Vou salvar e ir para frequência. Ó, conteúdo corpo, gesto e movimento não foi relatado. Tá vendo? Quando dá um sinal amarelo, quer dizer que eu marquei que tem aula, mas não coloquei conteúdo nenhum. Então, também ele não deixa você criar uma aula em branco, um dia ou uma aula em branco. Eu tenho que colocar um conteúdo ali, tá? Ó, mesma coisa aqui. Eu vou deixar que é o mesmo conteúdo. Já ficou ali, ó, e vou salvar e ir para a frequência. Odemar, não faltou ninguém. Eu preciso ir na frequência? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Preciso ir na frequência? Não faltou ninguém, tá todo mundo presente. Preciso ir na frequência? Sim. Anteriormente, quando utilizávamos o SAD, Não. Pode falar. nós precisávamos abrir o dia, pelo menos para dizer que a gente entrou naquela aba, mesmo que não faltasse ninguém. Uhum. Agora, como que quando você entra para ir para a frequência, você tem que já registrar a aula? Eu não preciso mais ir lá, se não faltou ninguém. Ele já registra a presença para todo mundo, tá? Você só vai lá nessa aba aqui se tiver alguém que faltou, tá? E como que é a falta? Bem simples. Clicou, ó, já salvou a falta. Caiu a internet, você já lançou a falta, já está garantida a falta desse aluno, tá? Só lança a falta. Então, se ele lançou a falta aqui, ou você quer desmarcar, também ele registra, tá? Então, eu não preciso entrar aqui neste aluno. E aqui em cima ele vai deixando migalhas, tá vendo aqui em cima, onde está azul? Se eu clicar aqui no dia 26, ó, ele volta lá para o dia 26 com os dois conteúdos que eu cadastrei, tá? Ou eu posso editar para cadastrar outra aula que ficou faltando, por exemplo, uma outra aula que é a quarta aula, ou simplesmente eu posso clicar aqui, ó, na educação infantil, ele volta para a tela anterior, para as aulas ministradas. Tá vendo, ó? Lembra que eu cadastrei 3 aulas? Ele já marcou aqui as 3 aulas do dia 26, ok? Ah, mas eu esqueci de lançar a frequência, eu lancei só no final do dia que eu lanço frequência e tal. O aluno faltou. Então, você pode vir aqui, ó, no último ícone, que é um roxinho, clica nele, ele vai abrir a frequência. Tá? Você já consegue visualizar aqui e já abrir a frequência para eu lançar a falta se eu quiser. Ah, Valdemar, Valdemar, então tá tudo tem fora da só ordem aqui, ó. Pode falar, Guilherme. tem uma pergunta. Você falou assim que se eu ticar a opção, ele já vai salvando. Mas eu não acredito muito no sistema. Tem um botão que eu posso salvar ali ou é suficiente só eu clicar? Ó, clicou, já salvou. Mas se você tem Certo. dúvida, a gente tem um botão chamado Tomé, e Ah, aqui ele então está tá com o bom. codinome de salvar. Eu posso clicar em salvar, tá tudo bem. Eu não vou clicar no salvar e tá aqui, ó, que eu marquei. Será que ele vai salvar? Eu vou voltar lá para a aula ministrada. Ó, tá aqui. Vou clicar aqui de novo. Eu tinha clicado em salvar? Cadê? Ah lá, ó, a falta. Tá vendo? A falta tá aqui, ó, marcada. Mas por que que estava no começo? Porque aqui, ó, tem um detalhe bem interessante, ó. Eu posso clicar aqui, ó, no estudante, ele já organiza para mim por ordem alfabética. Se eu clicar aqui clicar de novo e desmarcar, ó, não tem setinha de novo do lado, e clicar por número, ele organiza por ordem de número de chamada, tá? Isso aqui a secretária também já pode reorganizar para você. Então, se eu clicar aqui, ele já organiza para mim em ordem de estudante, ó. Álvaro, Arthur, tá? Já fica organizadinho aqui, então não preciso clicar lá para apagar. Mas vamos supor que eu cliquei aqui, ó, tá aqui nas aulas e eu fiz tudo errado, eu quero apagar. Já vou apagar aqui para não correr nenhum risco, né? Ó. Se eu clicar aqui em deletar, que é a lixeirinha, eu posso apagar. Lembra que, ó, ele perguntou, existe frequência. Então ele viu lá que tem frequência, foi lançado alguma coisa e tem se perguntando se eu quero realmente apagar. Eu falo que sim, ele vai apagar aqui o conteúdo e as aulas. Então, para eu apagar, eu tenho que querer mesmo, né? Eu tenho que clicar, ele vai perguntar de novo, eu tenho que dar o sim para se eu quiser apagar. O esquema de lançamento de aulas é o mesmo processo para educação infantil e Fundi 1, que é o público que está aqui. Esse mesmo formato para você lançar. Você lança a aula sempre aqui em aulas ministradas. Tudo bem? Alguma dúvida na questão de aulas ministradas? Tranquilo? Facilitou essa parte, por exemplo, de você lançar ali o conteúdo. Não preciso mais escolher lá o campo eu, o outro nós, para lançar e depois ir lá na turma
e lançar o conteúdo. Voltar lá na outra disciplina e lançar o conteúdo, tá? E basta eu clicar aqui em aulas ministradas, novo, e selecionar o dia que tem para mim aqui, tá? O dia que eu quero Legal que ele lançar. vai preenchendo ali na barrinha, né, Valdemar? Todas as aulas que os professores vão registrando, ele vai autocompletando ali em cima até chegar no mínimo 53. Sempre, 3 dias professores, letivos. vocês podem lançar mais, nunca menos de 53, tá? Ou do período que daquele período ele contempla, tá? Então, sempre acima de 53 registros, ok? Neste caso aqui, né, dias letivos 53, mas se a gente olhar os outros bimestres, né, ó, vai ser 50 no Uhum. segundo bimestre, 52 no terceiro, 47 no quarto, por exemplo. Então, o mínimo de dias que tem que ser lançados, ok? Aí aqui também, ó, se eu clicar aqui no botão direito, ó, nos 3 pontinhos aqui, tá vendo, ó? Quando eu clicar nos 3 pontinhos da tua direita, ele abre um menu especial. Me dá uma certa liberdade. Eu não preciso toda hora, por exemplo, preciso de uma lista de alunos. Secretária, me dá uma lista de alunos aí. Eu preciso para espaço para assinar. Secretária, me dá uma lista de alunos. Eu posso tirar, por exemplo, alunos por turma. Ele sai uma lista com todos os alunos por turma para mim. Tá, ó, sai a lista dos alunos por turma para mim, a quantidade de alunos. Ou, por exemplo, ó, com foto. Ah, estou conhecendo os meus alunos agora e tal. Se já tiver foto lá, já sai a fotinha do aluno com as informaçõezinhas dele ali para você ter o acompanhamento, que é o famoso carômetro, né? Ou você pode vir aqui, ó, com espaço para assinar. Então, vamos supor que é reunião de pais, ou primeiro dia, ou entrega de material, porque às vezes tem a entrega de material que você está controlando. Então, ó, quando você dá aqui o OK e imprimir, já sai uma lista para você fazer uma assinatura que a pessoa entregou o material, ou entregou um trabalho, ou trouxe alguma informação, já com o título aqui em cima que você colocou. Então, dá toda essa facilidade para você também ter esses relatórios mais facilmente com espaço para assinar aqui tudo direitinho. Beleza? Então, você consegue ter todas essas informações clicando aqui nos 3 pontinhos na sua lateral direita aqui de cada linha, tá? Eu vou mostrar aqui agora a parte de lista de aulas. Aqui começa a diferenciar o Fundo 1 do infantil. No infantil, eu vou ter parecer para digitar, né? E no Fundo 1, eu vou ter avaliações. No caso do infantil, como ainda não tem nada lançado, configurado, definido já dos pareceres para 2024, eu vou utilizar uma outra escola que já teve em 2023 para a gente poder validar e mostrar o mesmo processo, tá? Ó. Por exemplo, isso aqui, ó, tem tudo fechado, né? O primeiro bimestre, segundo e terceiro. O quarto bimestre foi reaberto. Então, eu consigo visualizar essa informação também, se está reaberto ou não. Deixa eu ver só um detalhezinho aqui também, ó. Tá, enquanto isso, Valdemar, a professora Juliana fez uma pergunta aqui, se o diário deve ser lançado todos os dias ou pode ser lançado uma vez na semana. O que que a gente orienta, pessoal? Que, que as frequências, que tudo e os registros de aulas sejam feitos diários. Por quê? As informações que vocês preenchem aqui no modo professor, elas refletem muito dentro do modo lá de secretaria. Então, um pai pode chegar hoje, ou amanhã e ele saber que naquele dia o professor já colocou conteúdo. Então, a orientadora, a coordenadora pedagógica, já consegue mostrar: olha, pai, o seu aluno teve tal conteúdo hoje. Ó, ontem ele teve tal conteúdo. Então, fica rico em informações, tá? Então, sempre a gente orienta. Começou a aula ali, já descreve, né? Ou no final da aula, o que que aconteceu ali no dia, o que que foi aplicado, para que quando um pai chegar, a orientadora já ter ali em mãos o que que o professor aplicou no dia, tá? E até para vocês, que a gente vai mostrar lá na frente onde que isso vai implicar, tá bom? Legal, Guilherme. Essa é uma dica importante, porque, assim, teoricamente, né, é diário, então você tem que lançar diariamente. Isso facilita todo o conteúdo, a dinâmica da escola, né, que tem bastante ferramentas para a área pedagógica, mas se não tiver esses dados preenchidos, eles ficam lá em branco sem ter essas informações. Então, a gente consegue ganhar nesse processo aqui. Então, quando eu cliquei lá em lista de aulas, tem aqui ó, avaliação por competência. Então, eu clico aqui na avaliação por competência. Tem 2 formatos aqui que a gente trouxe para vocês. Estão acostumados sempre a lançar como lá lançavam no site, né? Clicava no aluno e eu mostrava os campos de experiência, mostrava aqui os itens para serem avaliados, certo? Os objetivos ali para serem avaliados. Então, ó, quando você clica aqui no aluno, mesma coisa, olha.
eu tenho aqui a informação que eu posso selecionar, né? Ó, seleciono aqui e já vai mostrando para mim dentro de cada grupo daquele. É praticamente igual ao que vocês já faziam, correto? Já lançava nesse formato aqui de escolhendo. Quais são as vantagens que a gente trouxe aqui? Ah, Valdemar, eu estou avaliando, cliquei aqui e não quero clicar por enquanto agora, não quero avaliar. Não era isso aqui que eu queria fazer. Ficava marcado, agora eu posso limpar, ó. Marquei, errado, eu posso limpar. Ah, avaliei todo mundo errado, eu posso vir aqui e limpar tudo deste aluno, se eu quiser, ok? Ou eu posso vir aqui e falar assim, ó, deste aluno específico, eu não vou avaliar esse aluno nesse critério, nesses objetivos aqui. Então, eu posso clicar em não avaliar, coloco uma justificativa porque não estou avaliando e salvo. Esse aluno aqui não vai ser avaliado neste objetivo. De repente, ele não pôde, passou mal, não tem condições de fazer aquele tipo de análise ali, você não vai avaliar o aluno. Tudo bem? Então, tem essas duas formas que você pode validar aqui. Então, a outra forma que eu posso fazer meu parecer descritivo, ou meu boletim, as avaliações, é por grupo de objetivos. Então, aqui eu avalio o aluno e todos os meus objetivos daquela disciplina, né? Do campo de experiência aqui, o eu, o outro e o nós, que está aqui em cima. Se eu clicar aqui, ó, por grupo de objetivos, ele inverte. Ele vai trazer para mim o grupo de objetivos e aí eu avalio todos os alunos naquele grupo de objetivos. Então, é bacana, por exemplo, se eu acabei de fazer com a turminha, né? Trabalhei esse grupo de objetivos aqui, eu já posso ir lá e avaliar todos os alunos naquele grupo de objetivos. Bacana, não é? Então, tem essas duas formas que eu posso utilizar, tanto pelo aluno e todos os objetivos daquele aluno, ou pelo objetivo e todos os alunos relacionados àquele objetivo, tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa, a diferença é que aqui, ó, eu venho e coloco 2, ou eu coloco 3, mesma coisa aqui, ó. Se eu fiz isso aqui, ó, não preciso clicar no salvar. O único lugar que eu preciso clicar, nesse caso, no salvar, é lá em conteúdo, porque conteúdo eu estou digitando um monte de coisa, né? Aí eu preciso clicar no salvar. Na frequência e aqui na avaliação por parecer, basta eu clicar e já está salvo. Mas se eu tiver na dúvida, posso clicar aqui em salvar. É só para você dar mais aquela certeza, assim, será que eu cliquei mesmo? Mas ele faz, a única coisa que ele faz é dar mensagem, salvo com sucesso. Só para dar mensagem para vocês e falar assim, não, realmente eu salvei, está tudo certo. Mas não precisa clicar, ok? Então, cliquei ali, já está validado. Se for um bimestre fechado, ó, eu não consigo mais alterar. Ó, se ele clicar aqui, ele vai dar mensagem, ó, bimestre fechado, se não altera, tá? Então, ele consegue fazer essa validação aqui. Tudo bem? Dúvida, pessoal do infantil, para fazer o lançamento do parecer? Valdemar, tem umas duas dúvidas, três dúvidas aqui, acho que é a mesma coisa, talvez Ah, pode ser dos outros. O que a gente colocar de conteúdo aqui já vai para o Eclass ou precisa fazer, ou precisa entrar no Eclass e registrar também as informações? tem uma certa diferença, assim, hoje ainda nós estamos trabalhando com a CPB para fazer essa integração ser mais nativa, hoje não tem essa integração, do que eu lançar de conteúdo aqui e ir para o eClass. Temos uma diferença, aqui no conteúdo você lança o conteúdo que vai para o diário, né? Então aquela informação mais sucinta ali, como se fosse o título do dia que você está dando nas avaliações, dado o teu conteúdo daquela aula. Geralmente no Eclass você coloca algumas informações a mais, né? Ah, eu utilizo quais ferramentas que eu vou utilizar, que material que eu vou utilizar. Aqui é só ali praticamente uma linha que você vai colocar. Pode colocar mais, mas a ideia do diário que fica registrado é esse conteúdo do dia, tá? Não é as ferramentas que você está utilizando ou como que você vai utilizar, que instrumentos você vai utilizar para dar aquela aula, tá? Aqui é o título ali do Eclass, no diário do professor, tudo bem? Mas nós já estamos trabalhando para ter essa integração, para você não ter que lançar aqui o título e lançar no Eclass, ou lançar no Eclass e ter que lançar aqui também dentro do módulo do professor. Porque aqui é o que fica registrado, aqui é a parte legal que você tem que ir lá, no final de cada bimestre, ter ali o processo para ser assinatura e que ficar registrado os dados do aluno, os dados legais. Era uma só, tem mais uma outra pergunta, Guilherme? E era referente a isso mesmo, se tiver mais alguma aqui, a gente vai pontuando. Lembrando também, ó, que em cada avaliação, né, do grupo aqui de campo de experiência, eu tenho um campo de anotações. Então, eu posso ter uma anotação específica daquele aluno naquele campo de experiência, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar ali uma observação. Na hora de imprimir o parecer, eu posso escolher
imprimir com o campo de anotação ou não. Aí lá a parte pedagógica define na hora de você escolher, mas eu posso colocar aqui um campo de observações ali, de anotações referente a esse aluno, a essa matéria aqui do eu, outro, nosso, por exemplo. Tá? Dúvidas nessa parte? Não? Tranquilo? Então vamos voltar aqui, ó. Ainda tem a parte do encerramento. Onde é que eu faço o encerramento? Então, chegando lá no final do bimestre, você vai clicar aqui no tecladinho, né? Por exemplo, aqui nessa disciplina, e tem a parte do encerramento. Eu posso clicar aqui no encerramento, ele faz uma validação se tudo que eu lancei está correto. Lá embaixo, ó, eu tenho aqui, ó, validar período. Eu só consigo encerrar depois que eu validar o período. Se eu clicar no validar período, ele vai mostrar para mim, ó, tiver em vermelho, ele não vai deixar encerrar enquanto estiver vermelho. O que tiver em azul é só informação e o que tiver amarelo é atenção. Então, no caso aqui, ó, a quantidade de aulas ministradas, registradas, é menor que o mínimo requerido. Então, essa disciplina aqui, ó, exige 21 aulas, que é diferente de dias letivos, né? A turma precisa ter 53 dias letivos. Então, para você fazer o encerramento da tua disciplina, no caso do infantil e do fundamental, precisa ter a quantidade de dias letivos, então, nesse caso do primeiro bimestre, são 53 dias letivos, e o total de aulas da tua disciplina. Então, você não encerra mais o bimestre se não tiver essas duas opções lançadas. No caso aqui do infantil, basta ter isso aqui, ele já vai encerrar e o campo de experiência lançado, né? O parecer. Do fundamental, a gente vai visualizar daqui a pouco, eu preciso ter as avaliações criadas, né? E lançadas as avaliações também, tá? Então, o encerramento, eu preciso ter essas informações. Ah, Valdemar, mas eu já lancei minhas 21 aulas. Mas se lá no diário, lá nas aulas ministradas, não tiver 53 dias letivos, no caso aqui dessa escola, do primeiro bimestre, ele não vai deixar encerrar. Mas quem lança todos os 53 dias? Praticamente a regente tem aula todos os dias. Então, a regente tem que ter lançado as aulas todos os dias, tá? Para completar os 53 dias letivos, neste caso aqui. Tudo bem? Dúvidas? Pessoal, só reforçando um pouquinho o que o Valdemar falou aí, se o professor lança os conteúdos todos os dias, no final do ano, ele vai apertar, ou no final do bimestre, ele vai apertar dois botões, o de valida e o de encerrar, tá? Então, é bem prático para quem faz tudo certinho. Agora, se o professor deixa para lançar tudo no final, aí vai ter um trabalhinho, tem que entrar dia por dia para postar os conteúdos, tá? Então, quem faz tudo certinho, com dois cliques que dá, ele faz o encerramento. Questão de 10 segundos, tá? E aí a diferença é que daí, se você lança tudo no final também, a área pedagógica vai ter uma ferramenta tremenda lá, mas só que não vai ter uma Ferrari lá na garagem, mas vai ter gasolina para poder andar com ela, né? Porque você não vai conseguir trazer ali um resultado bacana se um pai chegar para ela poder fazer as validações, tá? Eu vou usar agora o outro professor aqui da aula para o Fundi 2, Fundi 1, para mostrar a parte de lançamento das avaliações, ok? Tudo bem? Infantil, alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode colocar no chat. Se gostou, pode colocar no chat. Se não gostou, pode colocar lá também. Daí a gente consegue trabalhar e melhorar para vocês aí, tá? Valdemar, teve mais três perguntas aqui que é bem pertinente. Se a Hum, gente pode antecipar os lançamentos. Sim, a gente até pode bacana. antecipar, né? Basta a secretária, a coordenação, falar assim, olha, está liberado. Então, a secretária tem uma configuração no sistema que ela permite lançar de 1 a mais dias para frente. Então, é uma configuração feita pela sua secretária, tá? Ok? Pela área pedagógica, né, que é a definição ali com eles, só conversar também. Já conversou, eles estão avaliando quantos dias que eles querem liberar. É configurável. Hoje, como padrão, é de hoje para trás, né? Mas você pode Uhum. colocar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, um mês, o bimestre inteiro. Vai depender aí da área pedagógica junto com vocês ali, tá bom? Mais alguma? Do infantil? Ou a parte de lançamento de conteúdo, que daí, para o Fundi 1, eu já vou fazer só a parte das notas aqui. Perderam o que já foi lançado, talvez a pessoa que queira explicar o que... O que foi lançado é o seguinte, nós tínhamos orientado, eu não sei se chegou a orientação para vocês, mas o conteúdo lançado, não era para lançar nenhum conteúdo, nada no SAD nesse ano, porque a gente ia migrar somente as informações, não ia Então, migrar 2024 os dados, o que eu quero certo? falar, não sei se está escutando. O que eu Sim, quero perguntar é que, anteriormente, em anos passados, às vezes a gente digitava
e por algum problema que acontecia no finado SAD, a gente perdia tudo que a gente já tinha digitado. Então, alguns professores, às vezes, preferiam deixar para digitar mais próximo ao final da unidade para não correr o risco de ter que digitar tudo novamente. Agora entendi. Então, o que acontece aqui, ó? Você viu a aula, você viu o que que eu tive que fazer, né? Cliquei, então não é assim, sem querer eu bati. O que que acontecia muito, principalmente no site? É quando você mudava o horário. Então, às vezes, você mudava o horário e aí o professor já tinha lançado alguma coisa para frente, eles perdiam, o horário estava alterado, ele alterava a aula para trás, que não casava mais. No Servendu, o horário ele mantém no sentido assim, vamos supor que fevereiro você usou um horário, em março é outro horário, eu mantenho o horário de fevereiro igualzinho e a partir de março é o novo horário, entendeu? Você não perde. Se o professor não lançou nada em fevereiro e vai lançar lá em fevereiro, e a aula dele é em fevereiro, a segunda-feira era a primeira aula, e em março vai ser a quinta aula, ele não perdeu nada desse dia, nada desse processo. A gente mantém as informações de acordo com o modelo de horário que foi definido, tá? Então, não se perde aula, a não ser que você vá lá e deleta essa aula, tá bom? Ok? Mais alguma, Guilherme, nesse É sentido? isso mesmo. Só complementando, Valdemar, essa questão aí envolve, na verdade, tanto matriz como horários, né? Nós Sim. tínhamos uma rotatividade muito grande, tanto nos horários como na matriz. Aí havia sempre essa troca e o sistema antigo, ele permitia a gente burlar, eu digo assim. Ir no, assim, em processos avantes ou então atrás, independente de ter uma regra, a gente conseguia alterar. Nesse sistema, não. Se você realmente não disser passo a passo, o sistema não vai. Ele não apaga, tipo assim, do nada, não some. Existe todo um processo, uma linha. Então, aqui, se a gente não realmente padronizar o processo, a gente vai se perder todo. A gente trabalha muito forte dentro do Servendu com a matriz. Então, se eu definir aqui a minha matriz, tem aquela quantidade de aulas, o meu horário vai ter a mesma quantidade de aulas, todo o processo fica do mesmo jeito. Eu não consigo alterar. Falar assim, a minha matriz tem 5 aulas de eu, outro, nós, e eu quero dar 6. Ele não deixa, porque você vai ter que lançar aquelas 5 aulas no eu, outro, nós, tá? Então, ele fica bem, bem fixo mesmo esses horários, para não se perder, tá? Só queria mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui não. Quando tem o horário, né? Deixa eu ver se essa aqui a turma tem. Ó, essa turma aqui tem horário, tá vendo? Então ele não aparece a aula 1, 2, 3, 4, 5. Só vai aparecer a aula daquele dia para aquele do professor que ele vai dar aula. Então ele não tem nem como lançar a aula errada no horário errado, né? Então quando eu tenho o horário, ele vem certinho essas informações aqui para gente, tá? Vamos lá. Valdemar, Oi, tem uma perguntinha aqui dos professores de aulas especiais. O relatório das aulas de inglês é diferente do da regente? boa pergunta, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos voltar lá. Posso pegar aqui, ó, por exemplo, o Márcio, ele dá aula de arte, por exemplo, né? Ó. Ou o Matheus da educação física aqui, ó. Vou pegar o Matheus, por exemplo, educação física. Quando ele acessar aqui, por exemplo, acho que ele dá para fundamental também, ele vai visualizar a lista de turmas, todas as turmas que ele dá aula, para lançar a frequência, e todas as listas para ele lançar aqui o conteúdo. Tá, lembra que aqui tem até mais, né? Porque ele dá para fundamental, ó, segundo, fundamental 2, né? Direitinho. Então ele vai entrar aqui, ó, vai aparecer para ele somente a aula dele. Se tiver com horário, né, direitinho, vai aparecer só a aula dele ali para ele lançar. Ó. Ó, ele vai ver só a educação física. Você viu que não tinha educação física para regente. Se a regente não tiver como assistente, ela nem visualiza a educação física, tá? Agora, se ela tiver como regente, ela vai visualizar. Então, esse professor que é aulista, ele vem aqui e vai aparecer, por exemplo, só a aula 2 aqui para ele, segunda aula do dia. Então, ele vem aqui, coloca o conteúdo e não precisa lançar a frequência, se ele quiser. Porque a frequência é sempre a regente que faz o registro da frequência, tá? Porque o aluno faltou aquele dia ou esteve presente naquele dia. Tudo bem? Certinho. Outra perguntinha. É Ah, possível copiar conteúdo de turmas da mesma série? sim. Aqui, ó, se for conteúdo da mesma série, ele pode vir aqui, ó. Que aqui eu não lancei nenhum, né? Deixa eu pegar aqui que tá mais fácil, ó. Deixa eu retornar. Ele tem essa opçãozinha aqui, que é o segundo ícone, ó. E ele pode copiar, vai aparecer as disciplinas daquele dia
E aí vai mostrar para ele, aqui nesse caso não tem destino, né? Vai aparecer o destino do dia que ele escolher as disciplinas que ele tem para fazer a cópia, tá? Então ele consegue copiar da mesma série, turmas diferentes, tá? Ele pode fazer essa cópia aqui. Tudo bem? Então, vou Muito bom. continuar agora aqui, então, com o professor de educação. Tem mais alguma, Elke? Oi, Não? Sobre apontamentos, mas de repente no finalzinho, né, fechamos. Apontamento, eu faço um só com todos os apontamentos aqui, tá? Isso aí. Uhum. Tudo bem? Então, a lista de aulas. Ó, Educação Física, primeiro ano. EFUND 01MA, turma da manhã. Venho aqui no tecladinho, vou criar as avaliações, tá? Então, lembra quais são as avaliações que vocês têm? A V1, a V2 e avaliação formativa, não é isso? Então, eu vou criar a avaliação. Vou em novo. Vamos dizer que a avaliação, a V1 vai ser dia 27. Ele já coloca a data prevista e a data de realização já preenche. Aqui eu posso digitar ó, avaliação, ele vai trazer aqui, ó, avaliação, ele já cria automaticamente para mim o código. E aqui que é importante, na descrição, coloque aqui um conteúdo que vai ficar bem claro lá para a área pedagógica, que isso aqui vai aparecer para a área pedagógica e aparece no módulo do estudante também. Então, ele consegue ver essa avaliação, o título dessa avaliação. Então, sei lá, aprendendo vôlei. Sei lá, vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Aprendendo vôlei. A descrição, técnicas, tal, o livro tal, vai colocar aqui essa informação que é obrigatória. Qual é o tipo de cálculo? Eu tenho adicional e média. Então, a média é o que vocês já trabalham, certo? O que vocês já trabalham? A nota máxima. Não é isso que vocês trabalham, a nota máxima? A V1, qual é a nota máxima da V1? 10, não é isso? Certo? Nota máxima da V1 é 10. Então, você vem aqui e coloca média 10. Mas como que eu vou montar a fórmula? A fórmula aqui no sistema do Sevendu, ela vai gerando automaticamente. Eu não preciso me preocupar mais em criar a fórmula. A fórmula já vai montando automaticamente para vocês, tá? Ó, já colocou aqui, ó, V1 dividido por 1 igual a 10. Eu vou aqui e salvo. Eu posso aqui também salvar, ó, e fazer uma cópia dessa V1. Então, o professor dá para turma A, B, C, D, que estiver, ele pode fazer uma cópia para essa turma também, tá? Então, ele faz uma cópia aqui, ó, se eu vou salvar e fazer uma cópia, ele salva essa avaliação e já disponibiliza para mim aqui, ó, se eu colocar dia 27, a realização dia 27, ó, para o ensino fundamental, turma B. Ele já vai salvar lá para a turma B se eu clicar aqui em copiar. A mesma descrição, o mesmo processo para essa turma aqui. Eu não quero copiar, tá? Ó, já ficou salvo aqui a turma que eu fiz. Ok, ó. A V1, aprendendo vôlei, por exemplo. Tá vendo que aqui tem um símbolo, né, ó? Vermelhinho, vermelhinho quer dizer, ó, falta informar resultados. Então, aqui tem a legenda das informações para você. Já vou criar a V2. Tá? A V2 vai ser lá em março, no dia 12. Vai ser a avaliação. Então, digito avaliação, dou um Enter, ou eu posso simplesmente clicar aqui na setinha e procurar aqui a avaliação. Ele já colocou a V2, tá? Então, vou colocar aqui, aprendendo futebol. Então, o sistema ele já vai identificando automático, Waldemar. Se eu criar mais de uma avaliação, duas, jogo para V3, caso tiver, trabalho TB1, TB2, é isso mesmo o sistema? Isso, ele já vai gerando para você, tá? Então, ó, Ok. a avaliação média, porque a média é minha nota máxima. Então, qual é a minha nota máxima também da V2? 10. Quando eu clico fora, ó, digito a nota e clico fora, ele já vai montando a fórmula para mim automaticamente, tá? E vou clicar em salvar. Quando é que eu uso, por exemplo, o adicional? O adicional quando eu quero dar um ponto bônus, se vocês tiverem. Acho que, pelo que eu vi no formato de vocês, não tem esse ponto bônus aí na estrutura, né? Então, é só a V1, a V2 e a avaliação formativa, ou a V1 e a avaliação formativa, ou só a avaliação formativa, né? Então, o adicional ele vai gerar um ponto bônus, na média mesmo, tá? Ele não vai entrar no cálculo aqui para fazer a divisão, tá? Então, é só essa aqui, salvei. Então, ó, eu já tenho a V1 e já tenho a V2. Qual que é o outro que vocês utilizam? É a avaliação formativa, certo?
Então, a avaliação formativa vai ser lá no dia 29, por exemplo, que eu vou lançar. E aí aqui eu vou procurar, ó, avaliação formativa, AV1, AF1, tá? Avaliação. Aqui é bom, não sei se já vai a descrição formativa. Coloca também aqui o que compõe essa avaliação formativa. Também é minha média valendo 10. Ele já vai montar a fórmula para mim aqui, ó. AV1, AV2, AF dividido por 3 faz a fórmula. Qual a diferença importante aqui, ó? Que aí é a área pedagógica, os professores têm que estar muito atentos. Eu não preciso mais fechar o bimestre para saber quem está de recuperação, se vai ou não fazer a avaliação formativa, tá? Se vai ou não fazer a recuperação bimestral. Não preciso mais fechar o bimestre. Eu preciso ter o quê? Tudo lançado até a data que vocês definirem. Então, vamos supor que o bimestre termina dia 17 de abril. Se dia 10 é a data limite para ter tudo lançado, a V1, a V2 e a avaliação formativa, no dia 18, a área pedagógica pode ir lá tirar um relatório de convocação para recuperação, sem a necessidade de fechar o bimestre. Tudo bem? Por que eu não preciso fechar o bimestre? Porque minha fórmula já está montando e conforme eu vou lançando as notas, eu já vou tendo os resultados, tá? E ele já consegue fazer essa validação. O que eu preciso ter é lançado tudo corretamente dentro dos prazos, ok? Então, já criei aqui a V1, a V2 e a F1, que é a avaliação formativa. E aí, como que eu posso lançar as notas? Tem duas formas também. Uma é clicando aqui, ó, lá no finalzinho, no último ícone, né, no gráfico, para lançar as avaliações do AV1. Então, eu clico aqui, ó, já posso lançar. Ó, mesma coisa, não está na ordem alfabética? Eu posso clicar aqui e ficar na ordem alfabética, tá? Então, ó, lancei aqui sem querer, apertei o 11. Ele não deixa lançar uma nota que não tem a nota máxima. Se a nota máxima fosse 5, ele não deixaria lançar 6, 5.1. Então, ele já faz essa validação para você não lançar nada errado. Então, supor que ele lançou 8, dá Enter, ele já vai para a linha de baixo. 5, 6, 8, 9, 10. E já vai ele já vai salvando. Caiu a tua internet, já está salvo. Mesmo assim, se você quiser lá o botãozinho Tomé, tem lá embaixo salvar. Tá? Você viu que apareceu um outro camarada aqui, ó, salvar e publicar? O que que é isso? Essa nota só vai aparecer lá no módulo do estudante se você publicar essa nota. Então, você vai lançar todas as avaliações aqui dos resultados. Se você clicar em publicar, essa nota já aparece lá no módulo do aluno para ele ver a nota. Se você não publicar, ele não vê a nota. Tá bom? Ok? Tranquilo essa parte de lançar? Valdemar, Oi? só uma dúvida. No sistema de secretaria existe essa parte de publicar na parte da secretária, no final do ano letivo. Ainda permanece também? O Ou essa publicar, aí, essa... publicar o resultado lá. Lá ele tem só o Ah, publicar o ok, resultado. ok. Aprovado, reprovado, entendeu? Ele só Sim, lá o sim. resultado final. Para ter aquela Ok. informação se ele foi aprovado pelo conselho e tal, Isso ele aí tem é do essa informação lá. bimestre. Tá? Ok, Essa é a do certinho. bimestre, é as avaliações para eles irem acompanhando. Tudo bem? Fechou, Então, ó, fechou. eu posso fazer aqui. Lembra que ele vai deixando as migalhas? Ó? Se eu clicar em notas de avaliação, ele volta lá para eu lançar as notas. Se eu clicar em aprendendo vôlei, ele vai voltar aqui para o cadastro, certo? Se eu clicar aqui em retornar, ele volta para a tela aqui que eu preciso. Tudo bem? Então, eu consigo validar. Eu já comecei lançando aqui. Eu posso lançar a mesma coisa que em aprendendo futebol. Eu venho lá, lanço aqui para ele também, por exemplo, aqui ele tirou um 6, dou Enter, aqui tirou um 8, e por aí vai. Já está salvo. Se eu clicar aqui, ó, em retornar, tá vendo que tem um retornar aqui no cantinho também, ó? Ele volta lá para aquela tela mais rápido. Você viu que tem duas formas de eu retornar. Eu fui retornando pelas migalhas, ou se eu clicar em retornar lá na telinha, ele já vem direto para a tela principal aqui das avaliações. Aqui eu lanço avaliação por avaliação. Lembra que eu falei que eu não preciso encerrar o bimestre para eu já ir acompanhando a média do aluno? Vocês não conseguiam ver a média do aluno antes, lembra que você tinha que fazer o encerramento? Agora eu consigo fazer esse acompanhamento. Como? Eu clico aqui, ó, por exemplo, em educação física, volto para o meu card. Aqui no cardzinho eu tenho, ó, resultado das avaliações. Quando eu clico aqui em resultado das avaliações, ele já traz para mim, ó, a V1, a V2 e a F e já vai dando a média para mim. Gostaram dessa parte? O que vocês acharam? Bacana? Que você consegue fazer o acompanhamento sem precisar encerrar o aluno. E olha que legal ainda, ó. Tá vendo que tá aqui, ó, 7.7 de 10? Isso aqui quer dizer que as médias lançadas desta avaliação é 7.7.
Então, Até você o consegue momento, ver né? como tá a média da sua avaliação é de acordo com que você vai aplicando essa média. Então, por exemplo, a V2, lancei 2 notas, a minha média é 7. A F1, não lancei nada ainda, a minha média geral é 0. Né? Você consegue acompanhar a média por avaliação também de como está sendo lançado. Está vendo que está 4,7? Mas 8 mais 6 dá quanto? 12. Dividido por 2, daria quanto? 6, né? 6. Mas aqui está 4,7. Por quê? Porque ele está fazendo a fórmula inteira. Como eu lancei já todas as minhas avaliações, ele já faz o cálculo da minha fórmula inteira. Certo? Qual que é o cálculo da minha fórmula inteira? É o AV1 mais o AV2 mais a F1 dividido por 3. Ok? Aqui, ó, você tem resultado parcial e resultado publicado. Não tem nada ainda no resultado publicado. Se você publicar só AV1, ele vai aparecer aqui, ó, 8 de média. Por quê? É só AV1 que está publicado. Então, o aluno só visualiza aquilo que foi publicado. O professor já visualiza o todo. Então, se você lançar todas as notas aqui, por exemplo, vamos supor que na veio aqui, ó, ele tirou 6. Aqui ele tirou 5, por exemplo. Tá vendo? Então, a média dele foi 6, ele alcançou. Então, aquela situação, vamos supor que tirou aqui, ó, 4, ó, 4, e aqui ele tirou 6, certo? Esse outro aluno aqui, ó, tirou 5, tirou 5,5 nessa avaliação, e aqui ele tirou 5,5. Ok? Tudo bem? Então, ó, lancei todas as minhas notas. Lá na secretaria, a coordenação, a área pedagógica, no módulo delas, quando se lançou tudo aqui, ela vai tirar um relatório chamado Convocação para Recuperação. Desses alunos aqui, ó, quem vai para a recuperação? Quem vai ser convocado para a recuperação? Só desses que tem nota aqui. Vamos ver se vocês estão por dentro aí do processo. Ana Vitória e Beatriz, né? No caso, porque tem acima de 6, né? Isso? Não, quem vai para a recuperação? Ana Vitória e Beatriz, essa aqui já passou direto, né? Não vai para a recuperação, já tem nota, alcançou 6, certo? A média dele já deu 6. Ah, isso mesmo. Vão os que estão em vermelho. No As duas caso, vão acho que para a recebeu a Não, recuperação? não. Vai informação. apenas, pelas novas regras, só apenas o Benjamin. Só o Benjamin, certo? Então, quando ela tirar relatório lá, você não precisa nem se preocupar, ela já vai mandar a lista. Ó, essas aqui são os alunos que estão de recuperação com você. Porque o sistema já vai gerar para ela lá, certo? Um relatório quando precisar. Então, você não precisa fechar o bimestre. Então, o que vai acontecer agora? Ó, o Benjamin, ela vai mandar uma lista para você, ó, só o Benjamin que está de recuperação. Aí você vem aqui, ó, vai aqui, ó, em educação física, ó, educação física, avaliação, novo. Vamos supor que a recuperação vai acontecer lá em 2 de abril. E aqui você vai colocar o tipo, ó, recuperação. Recuperação, tá vendo? Que tipo de recuperação que vocês utilizam aí? Lembram? É isso aqui, ó. Substituir a melhor nota ou substituir? Vocês vão usar o substituir. O que é o substituir? Ele vai olhar, a minha nota da recuperação é maior que a V1? É, substitui. A minha nota da recuperação é maior que a V2? É, substitui. Não, não é. Não substitui. Tá? Então, você vai colocar, ó, substituir, superação, né? Que acho que é o nome que vocês colocam ali, certo? Coloca aqui, ó. Substituir a V1, a V2 e a F1, certo? Qual é o tipo de cálculo? Média, porque ele vai substituir os mesmos tipos de cálculo, então é média. E aqui que é importante, ó, para alunos específicos, certo? Ó, e qual avaliação que ele vai substituir? Então, você vai colocar aqui, ó, ele vai substituir a V1, aí você vai adicionar, vai substituir a V2, adiciona, e vai substituir a AF, correto? É isso? A área pedagógica me ajuda aí, se eu estou falando sendo certinho, tá?
Então, ele vai substituir essas três. Pelo que eu li lá, essas três aqui. Para quais alunos? Você vai clicar aqui em novo, ó. Nesse caso, era só o Benjamin, não era? Era esse aqui? Era o Bezerra, né? Acho que era o primeiro, Valdemar. Ó, marcar só para o Bezerra. E adiciona. E salva. Entenderam? Então, eu vou lançar apenas a nota uma única vez. E essa nota ela vai fazer o cálculo para a minha média, substituindo todas as minhas avaliações. Eu não preciso lançar assim. Lá na V1, na coluna do lado, lança a avaliação. Na V2, na coluna do lado, lança a avaliação da recuperação. Não preciso mais. Eu lanço apenas uma vez para facilitar a vida de vocês. E lanço quais são os alunos, que você vai receber uma listinha do problema da área pedagógica, que são os alunos que estão de recuperação. Tá? Ó, cliquei em salvar. Se eu vier aqui agora, ó, eu posso vir aqui direto na superação, ó, vai aparecer só o aluno para eu lançar a recuperação. Uma única vez, lancei a nota dele ali, tá ok. Mas eu vou lançar aqui, só para vocês visualizarem, ó, no resultado das avaliações. Ó, vai aparecer a V1, a V2, a F1 e recuperação somente para aquele aluno. Tá? Então, se eu colocou, vamos supor que ele fez a superação e tirou 6. Ele vai ficar com a média 6, porque ele vai substituir todo mundo que foi menor por 6. Ok? Então, no caso, esse processo aí é o professor que vai fazer. Não, a gente não pode clicar na barrinha, como tinha anteriormente, e só digitar a recuperação. A gente tem que fazer todo aquele processo antes, digitando, dizendo qual é a avaliação para fazer, não é automático. Não, é que na realidade é o seguinte, aqui você está lançando a recuperação, você tem que criar uma avaliação de recuperação. Porque você vê que você lançou, se for só um aluno, você vai lançar uma vez só aqui para o aluno, mas você cria a avaliação de recuperação. Tá? Você tem que criar a avaliação de recuperação e dizer quem é o aluno que está de recuperação. Se você lançar a avaliação de recuperação sem marcar todo mundo, você vai ter que ir lá nos outros e colocar a nota 0 para eles. Porque senão ele não vai calcular. Então, eu preciso ter as notas deles aqui. Então, eu preciso identificar quem é o aluno, se identifica ali e já lança. Você não precisa encerrar. Porque antes, o que vocês tinham que fazer? Vocês encerravam o bimestre, certo? Para saber quem está de recuperação, reabrir o bimestre para lançar quem são os alunos. Então, fiz o lançamento aqui, agora eu vou lá e encerro o bimestre, já está resolvido para mim. Não preciso fazer mais nada. Ok? Dúvida nessa parte? Valdemar, deixa eu só ver se eu entendi, então. Então, o professor, ele tem dois lugares para colocar as avaliações, tanto nessa tela, que ele mostra todas que já foram cadastradas, como anteriormente, clicando lá no gráfico. É isso mesmo, né? Então, são dois lugares que eu posso colocar, Isso. tá? Aqui em avaliações ele lança individualizada, uma por uma, e se ele já lançou todas, já tem a informação aqui. Aí, vocês Tá? perceberam, pessoal, que conforme o Valdemar foi preenchendo as informações, na superação só tinha ficado Benjamin. Então, já ficou verdinho para ele, tá vendo? Então, nos outros estão vermelhinhos ainda, precisando que o professor cadastre as avaliações para todo mundo. Então, quando ficar tudo verdinho, é que todos os alunos já têm seu resultado já registrado, ok? Tem a A legenda bem diferença, embaixo, bem facinho para entender. tá, a diferença básica aqui, gente, é a V1 você já cadastrava, a V2 você cadastrava, a F1 você cadastrava. Aí você tinha que fazer o encerramento. Vocês não precisam mais fazer o encerramento para ver quem está de recuperação, para calcular quem estava de recuperação, quem não estava, para fazer o lançamento. Então, o sistema já calcula para você, você não precisa mais criar as avaliações, a sua fórmula, né? É a V1 mais a V2, a F1 mais a F2. A fórmula já está pronta para vocês. Você cria o superação, que é a recuperação. E você lança somente para aqueles alunos. Valdo, mas eu não quero criar individualizado. Eu não quero criar aqui só para que esse aluno. Eu tenho que dizer para quem são. Eu posso tirar aqui, ó, ele fica para todos os alunos. Tirar essa marquinha aqui, ó, e salvar, ele vai ficar para todos os alunos. Ele não vai deixar porque eu já lancei nota, né? Ele ficaria para todos os alunos, só que daí eu teria que colocar 0, 0, 0, 0 para quem não fez a superação. Desse formato fica marcado só aqueles alunos realmente que não fizeram, que foram para a superação, que já fica registrado aqui dentro desse formato. Se eu faço isso aqui, ó, eu lanço uma vez ou apenas uma vez a nota. No outro, você teria que lançar na coluna da V1, na coluna da V2, na coluna do AF. Você lança apenas uma vez, ele já faz a regra para você. Entendeu? Você não leva mais do que 30 segundos para fazer uma configuração nesse formato aqui. Dúvida nessa parte? Vai surgir na hora que a gente for fazer ali, já perto do final do bimestre, provavelmente.
né? A gente vai mandar para vocês orientações do processo, como tem que ser feito para ir acompanhando. Lembrando que sempre vai aparecer média para vocês, lança ali o conteúdo, tá? Desse professor aqui, eu já vou deletar para não ficar nada aqui, tá bom? Então, ele não apaga sozinho também. Eu tenho que vir aqui e apagar. Eu posso apagar, por exemplo, essa avaliação, ele vai falar, olha, tem uma superação, uma avaliação de recuperação que não pode apagar porque você está dependendo dela. Então, eu tenho que começar a apagar aqui pela superação. Aí ele vai deixar eu apagar as outras. Olha, ele pergunta, ó, existem notas registradas. Tem certeza que deseja excluir? Sim. Aí ele vai deletar para mim e já fazer aqui a regra e vai assumindo. Então, agora ele pergunta, porque se eu tiver nota ali, ele vai perguntar, ó, tem nota? Sim. Se não tiver nota, ele vai fazer uma pergunta uma única vez, né? Porque eu acabei de cadastrar e já quero deletar ali, ele já apaga para mim. Beleza, galera? Estamos dentro de uma hora que era a previsão. Tem alguma dúvida relacionada a isso? Vai surgir, mas pode ser que é o seguinte, olha, provavelmente a partir de quarta-feira esteja liberado para vocês já fazer o lançamento, principalmente das aulas e das avaliações, se já tiverem avaliações aqui também, tá? Tem alguma dúvida aí, Guilherme, no chat? Algum detalhe? Até tem uma pergunta aqui, eu vou ler ela, acho que ficou um pouquinho mais, para ficar um pouco mais entendível. Acho que é da Grace. Acho que é isso. A recuperação é um direito do aluno, tá? Ela está afirmando. Uhum. Dúvida. Se o aluno está abaixo da média, ele tem direito à recuperação, certo? Aí é o seguinte, aqui dentro do sistema, eu não entro nos detalhes pedagógicos definidos de cada região. Então, a gente tem aqui uma regra Valdemar, eu definida. respondi embaixo aí em relação a essa dúvida que já tinha sido perguntada antes, A em gente tem esse relação. manual aqui, né? Sistema avaliativo, certo, Érica? Não sei se é a Érica que está Isso falando. mesmo. Não, é Chefe. Tem aqui Sherida. o sistema avaliativo e tem todas as regras aqui que já são definidas no material pedagógico junto com todo mundo. Então, ele tem o direito, mas tem as regras que têm que ser seguidas. Então, o sistema está seguindo essa regra. Ah, Valdemar, mas aqui vai ser diferente. Aí é a área pedagógica, junto aí com a divisão, com a união, que tem todas as definições, e o sistema, ele atende de acordo com o que vocês definirem, quer dizer, o que estiver definido pela união, tá? Se a regra da recuperação é diferente, ele vai seguir a regra da recuperação que está definido aí. Hoje está definido aqui utilizando a avaliação formativa, né? Então, a avaliação formativa para o aluno ir para a recuperação, ele tem que, na avaliação formativa, estar igual ou maior que 6. Se ele tiver uma nota menor do que 6, 5,9, 5,5, que for menor que 6, ele não vai para a recuperação, tá? Então, não é sistêmico, é processos, definições aí da área pedagógica do sistema avaliativo integrado aí que foi definido para 2024. Isso Tá bom? para as recuperações paralelas, né? Na Isso é final é que a colega recuperação perguntou aí. bimestrais. Isso. Isso. A recuperação final, aí é um outro processo que a gente vai É, validando. Lá no final, todos os alunos têm direito a fazer a recuperação final. Então, ele pode ter tirado 0, 0, 0, 0, 0 de média, ele vai lá para a recuperação final. Se lá na recuperação final ele tirou 6, de acordo com a regra aqui, ele passou de ano, tá? exatamente. Então, essa é a regra bimestral, que a gente vai ajustando ali dentro da regra bimestral. Tudo bem? Mais alguma dúvida, Guilherme ou Elke? Valdemar, eu acho que é isso. Eu acho que as dúvidas podem surgir no decorrer, né? Quando eles forem começar a utilizar o sistema mesmo, tá? Se tiverem com alguma dúvida, pessoal, entre em contato com a coordenação pedagógica, né? Aí eles trazem essas dúvidas para a gente. E se for o caso, a gente volta aqui com todo mundo, a gente responde. Se for alguma coisa assim, dúvida de mais de um, né? A gente entra, repassa, sana essas dúvidas, tá? Mas é importante vocês sempre estarem pontuando para a gente até melhorar o sistema, ok? Só um detalhe que ficou faltando é o que eu falei que ia falar para o final, os apontamentos. Então, tem dois Verdade. detalhes que a gente pode configurar aqui, que é o apontamento em sala de aula, né? O apontamento aqui, ó, apontamento em aula. E dentro aqui também das avaliações, a gente tem uma configuração, aí se a área pedagógica configurar, você, quando lançar uma nota abaixo da média, eu já posso gerar automaticamente um apontamento para o pai, para o responsável. Então, já vai lá para o pai responsável, já consegue visualizar também esse apontamento. Então, eu venho aqui em apontamento em aula, ó, que é o cardzinho do apontamento em aula, eu clico aqui em novo
escolho qual é o apontamento que está liberado para os professores, tá? Então, só os apontamentos liberados para o professor você consegue lançar. Aqui, no caso, ó, não tem nenhum configurado do apontamento. Deixa eu ir no que já está aberto aqui, ó. Porque tem que fazer essa configuração ali dos apontamentos para o que são liberados para a escola, né? Para o estudante. Quando a gente estava aqui, ó, é uma definição lá que tem registrar e liberar os apontamentos. Então, aqui, Guilherme, só anota para a gente liberar já para a UNEB os apontamentos, que são configurações. Mas eu escolho o apontamento aqui, coloco a observação, marco aqui que eu quero enviar por e-mail e para permitir exibir no portal, e eu posso marcar, vamos supor, chegou atrasado. Quem chegou atrasado? Esse chegou atrasado, esse aluno chegou atrasado. Dou um salvar, já gera o apontamento para todos esses alunos ao mesmo tempo. Tá? Então, posso fazer individualizado ou para vários alunos ao mesmo tempo. Cliquei em salvar, já fica registrado o apontamento aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Apontamento em aula, ele fica na lista de aulas. Tá? Então, todos os apontamentos liberados vai aparecer aqui. Então, o código direitinho já fica para o apontamento liberado. Tá? Tem uma funcionalidade. Também a gente tem alguns vídeos, como configura, lança aula, lança conteúdo, a gente pode depois disponibilizar para vocês também. Fica mais ali de 5 minutinhos para vocês visualizarem. Talvez no vídeo não vai estar lá assim, a V1, a V2 e a F, né? Ele vai estar mais genérico, mas o conceito é o mesmo, só tem que aplicar o que vocês estão utilizando, né? A V1, a V2 e a F, ou no caso a V1 e a F, ou então só o AF, de acordo com o que vocês utilizam. Então, eu posso gerar esses apontamentos aqui ou pesquisar. Aqui no caso tem nenhum, né? Se eu clicar em novo, ele faz o mesmo procedimento ali do cadastro da avaliação dos apontamentos aqui. Tá bom? Tem também um videozinho passo a passo que a gente pode disponibilizar depois para vocês. Beleza. Tudo Valdemar, a bem? gente quer agradecer aí você pela disponibilidade, a Elke também, e a todos os professores também que tiraram um minutinho, uma horinha, né? Uns minutinhos da noite para estar aqui com a gente aprendendo também, tá? Então, Ô, pessoal, Guilherme, antes de encerrar, é sempre legal a gente fazer aquele registro, né? Estamos com sim, 204 professores, seria legal a gente registrar, quem puder aí liberar as câmeras. Se gostou de alguma funcionalidade, coloca ali também, que a gente pode aprimorar mais ainda essa funcionalidade, tá? Que é bem bacana. Se não gostou, coloca também, que é bom que daí a gente valida também o processo com vocês, que a gente pode melhorar. A usabilidade, quando vocês começarem a utilizar, vocês vão começar a perceber que vocês vão ganhar. Pode ser que aquilo que eu falei, né? Estou tão acostumado a lançar na coluna do lado ali, mas na hora que você começar a cadastrar aqui, você vai ver que é muito mais fácil lançar uma nota só do que lançar 3, nem que seja ali criando aquela avaliação, tá bom? A gente tem aqui 5 páginas, então eu vou tirar foto, eu vou falando a página 1, página 2 e vamos tirando as fotos, quem puder liberar as câmeras aí, tá bom? No tá. 3 a gente começa, ó, 1, 2, 3, a primeira página, aquele sorrisão, legal. A segunda página, aquele sorrisão começa com a Juscelia ali, bacana, foi. A terceira página começa com Vanessa Silva, ó, aquele sorrisão, Vanessa. Página 3, foi. Vamos lá, página 4 agora aqui, tirando foto com vocês. A página 4, o pessoal acha que está tudo sem câmera ali, né? Provavelmente. E agora a página 5, para registrar todo mundo aqui. Aquele sorrisão. Valeu, página 5. Acho que a gente pode finalizar aí, Guilherme, com uma oração. Eu ia pedir agora para representar a ala masculina, né? A maioria esmagadora aqui foi do feminino. Professor Carlos, está com o iPhone de Carlos. Mestre, se você puder finalizar com uma oração para a gente aí, por gentileza. Oi, gente, boa noite. Posso sim, claro. Valeu. Vamos orar então, gente. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de conhecermos, de aprender. Esteja nos capacitando, nos abençoando para que possamos fazer o melhor para os nossos alunos e para todos. Esteja com cada família representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito Gente, obrigado. E assim que obrigado. renderizar, a gente disponibiliza aí a gravação também, tá bom?